Meus queridos e amados irmãos, quero com muita alegria saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Já estamos na lição de número 7 do nosso quarto trimestre de Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando neste último trimestre do ano sobre o governo divino em mãos humanas. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Davi é ungido rei. As nossas lições são divididas em tópicos. Portanto, o primeiro tópico é Davi é rei ungido. O segundo tópico, Davi é o rei que era servo. E o terceiro, o rei que era guerreiro. Nesta lição em específico, nós iremos aprender o que significa unção e qual o propósito da unção. A unção é derramar azeite sobre para separar ou consagrar algo ou alguém para a obra santa de Deus. Nesse mesmo sentimento, nesse mesmo pensamento, muitos homens de Deus ungiram objetos para o santo templo do Senhor. Profetas, reis e sacerdotes também eram ungidos como homens separados para Deus para um propósito maior. Aquele que é santificado e separado para Deus, ele não pode exercer nenhum outro ofício que seja com uma atitude que negue a doutrina, a palavra e a vontade de Deus. Assim como Deus ungiu o rei Saul, e que esse rei Saul veio a ser alguém rebelde que não andou na direção de Deus, Deus disse ao próprio Saul que ungirei um melhor do que tu. E aí onde entra no contexto, onde Deus unge o pequeno filho de Jessé, chamado Davi. No Salmo 23, o filho de Jessé, Davi, ele diz no verso 5 e a parte B, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi foi ungido rei de Israel no meio de todos os seus irmãos e de toda a sua família. Mas a propósito, e nesse dado momento, eles não entenderam qual o objetivo daquela unção. Pela soberania de Deus, Deus levou Davi até o palácio de Saul para tocar a harpa para aquele que agora estava sendo atormentado pelos demônios por ter negado a palavra de Deus e por consultar e ir em busca daquilo que não agrada a Deus. Só que enquanto Davi foi ungido rei de Israel, ele não se exaltou a si mesmo, ele não buscou a sua posição, mas ele esperou no tempo certo de Deus. O Salmo 131 é o salmo que fala da humildade de Davi. E o Salmo 131 diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim Davi mostra que ele esperou no tempo de Deus e no momento de Deus até que o seu dia chegasse, amando o rei Saul, amando a nação de Israel e tendo uma santificação nos bastidores, matando urso, matando leão e o louvor estando continuamente na sua boca. Deus ungiu Davi com um santo óleo no meio dos seus irmãos, como o próprio Deus fala no Salmo 89, a partir do verso 20. Só que num dado momento em que Israel estava inquieto pelas afrontas do gigante Golias, Davi, que foi chamado pelo seu pai Jessé para ver como seus irmãos estavam, chega no dado momento dessas afrontas. O interessante é que o texto de 1 Samuel 17, 20, que diz: Então Davi se levantou bem cedo pela manhã, colocou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como seu pai Jessé lhe ordenara, mostra algumas características desse pequeno servo, pequeno ungido e que tem um grande chamado de Deus. O texto diz, e Davi se levantou bem cedo pela manhã, fala da disposição em servir a Deus. Davi colocou as ovelhas a um guarda, fala da competência em não abandonar as suas ovelhas e deixar as suas ovelhas com outra pessoa enquanto ele sai para obedecer ao pai. A terceira característica diz que Davi carregou-se, ou seja, colocou na bolsa pão, vinho e leite e saiu conforme o seu pai mandou. Fala de alguém que é prevenido, que sempre tem pão, sempre está preparado para colocar para fora aquilo que vai saciar o povo de Deus. E por último, foi como seu pai Jessé lhe ordenara. Nessa lição desta semana, nós iremos ver que quando nós somos ungidos por Deus, quando nós temos um coração servo, quando nós não buscamos um lugar, porque o nosso lugar é estar na presença de Deus, Deus também conduz essas pessoas, considerando as suas falhas, considerando que são pequenos, Deus nos unge com o seu Santo Espírito e nos utiliza da nossa vida para que a sua obra seja feita com a eficácia.
Em Isaías capítulo 61, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Jesus cita esse texto em Lucas capítulo 4, na sinagoga, mostrando a todos que ele foi ungido pelo Espírito Santo, submisso diante do Pai por ter se derramado diante do Senhor para cumprir a obra do Messias. Ele está submisso à obra do Espírito Santo e ele cumpriu cabalmente. Nessa semana nós iremos estudar sobre isso. Deus escolhe homens, Deus capacita homens com o seu Espírito. Deus utiliza esses pequenos homens e com a pequena funda, não com a arma de Saul, Davi, não por ser funda ou pedra, mas por ele crer no Deus cujo a guerra pertence a ele. Davi venceu o inimigo do povo de Deus e deu vitória a Israel porque ele teve fé e ele creu naquele que estava com ele. E diz a Bíblia: e o Senhor era com Davi e Davi se conduzia com prudência. Paulo, em Efésios capítulo 5 e versículo 18, ele nos ensina e nos exorta a nos preencher e nos encher do Espírito Santo e deixar as coisas que atrapalham essa unção de lado. A contenda atrapalha a unção. Buscar o lugar que é nosso, mas não no devido tempo, atrapalha a unção. Mas se nós estivermos com o nosso vaso separado, santificado e ungido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que nesta nossa vida, Deus ainda nos usará tremendamente para nos dar vitória. Deus ungiu os apóstolos, Jesus Cristo ungiu Pedro e os demais em Atos capítulo 2, para que eles com poder, com dunamis e com a eficácia do Espírito Santo pudessem ter poder contra o mal, poder contra as enfermidades e também para perdoar pecados. É por isso que nesta semana você terá a grande oportunidade de estudar sobre a vida do guerreiro que não era soldado, mas depois que passou a ser chefe de 1000. E seguindo a direção de Deus, o Senhor disse: vá para a cidade de Hebrom, porque lá em Hebrom vão ungir você rei de Hebrom. E seguindo a direção de Deus, posteriormente ele foi ungido rei de Jerusalém. E depois de ser rei de Jerusalém, ele passou a ser rei de todo Israel. Veja que quando nós estamos com a disposição de fazer a vontade de Deus, mas conforme Deus quer, as coisas começam a acontecer de forma favorável. E o fim de tudo é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E hoje você tem a oportunidade, meu amado irmão e minha amada irmã, de ser cheio do Espírito Santo, de ser alguém que produz para o Senhor, que produz para o reino e perceber e deixar que o Espírito Santo a cada dia venha fazer com que os dons do Espírito venham crescer, que você tenha cada dia mais habilidade para produzir para o reino de Deus, porque o objetivo é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E se você ainda não conhece a verdade, eu lhe convido a conhecê-la. O nome dela é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, quero convidar você, meu amado irmão e minha amada irmã, para no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, estar conosco estudando sobre Davi, o rei ungido. Foi ungido antes de ser rei, porque a promessa de Deus foi verdade na vida de Davi e Deus trabalhou de uma tal forma que o inimigo não conseguiu destruir o ministério de Davi. Aquele que Deus levantou, ninguém derruba. Golias não teve sucesso na sua investida contra Israel e nem contra Davi. E mesmo sofrendo zombaria, Davi se utilizou da fé no seu Deus e ele obteve vitória. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.